Graça e paz, irmãos, boa tarde. Vamos para mais uma escola bíblica dominical. Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês e a sua graça constante em suas vidas. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos e o nosso tema de hoje é Acolhei-vos uns aos outros. Texto básico de Romanos, capítulo 15, versículos de 1 a 13. E nosso texto-chave lá em Atos 2, 44 a 46, onde conta a história da primeira igreja em Jerusalém, a igreja dos apóstolos de Cristo. Naquele tempo, todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa. Esse texto, irmãos, está em Atos 2, 44 a 46. Nós vemos que é o crescimento da igreja, da primeira igreja, era constante. Vamos orar então para que Deus possa nos iluminar, nos dar o entendimento da sua palavra, do seu querer para nossas vidas. Curve sua fronte e vamos falar com Deus. Querido Deus, Pai amado, nós somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez e assim podemos aprender a Tua palavra. Nos dê aí, Senhor, a sabedoria que vem de Ti, o entendimento, para que nós possamos guardar em nossos corações e transmitir a Tua palavra àqueles que ainda não o conhecem. Que Seu Santo Espírito nos ilumine. Nós estamos gratos e pedimos tudo no nome santo de Jesus. Amém. Em Atos 2:47, irmãos, diz que enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Desde o início, a igreja foi descobrindo que os projetos de Deus abrangiam muito mais do que eles supunham. Nos primeiros dias, a comunidade cristã era composta basicamente de um grupo seleto que teve o privilégio de ser pastoreado pelo próprio Jesus Cristo. Aos poucos, esse número ia crescendo. Tanto é que uma pregação só de Pedro converteu-se mais de 3.000 pessoas. E a cada dia eles iam ali aplicando, né, a mesma ordenança. Lá em Romanos 15, 7, diz: Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu, para a glória de Deus Pai. A igreja, ela mudou de aparência e desenvolveu-se muito desde a primeira igreja lá em Jerusalém. Ela espalhou-se por toda a face da terra, ou quase toda. Porém, as suas características mais impactantes, com a qual marcou aquela primeira geração, que era o acolhimento mútuo, parece que ficou esquecida, irmãos. A igreja daqueles dias, elas viviam louvando a Deus, cantando e com simpatia ela agradava todo o povo, não só os que se convertiam. Pessoas de todas as qualidades, diferentes personalidades, né? Era uma verdadeira família, né? Podiam ser pequenos, grandes, homens e mulheres, ricos, pobres, cultos ou iletrados, eram acolhidos e entre eles compartilhado tudo que eles tinham
e isso causava um grande impacto na sociedade. A igreja de hoje em dia, irmãos, ela tem muitos recursos, né, para impactar a sociedade. Ela dispõe de computadores, redes sociais, grupos de coreografia, teatros, orquestras, bandas, programas em rádio, TV, tem vários ministérios, né? E aí usa toda essa variedade que pode impactar a sua sociedade. Ela realiza ainda grandes eventos, né? Enche estádios, ginásios, promove campanhas sociais, né? E etc. Porém, infelizmente, nem todas as igrejas da atualidade têm conquistado a simpatia do povo. Muitas vezes pela falta de qualidade, né, falta de santidade e especialmente a falta do exercício do amor. Há também deficiência nos relacionamentos entre os irmãos e o cuidado para com aqueles que ainda estão começando na fé. Leia lá Romanos 14, 1, irmãos, na sua Bíblia. Na minha diz assim: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões, né? Simplesmente acolho, ensina-o, instrui-o, para que ele tenha e chegue aí um dia na maturidade da mesma fé, né? E consiga então entender a palavra e o querer de Deus, né? Então, nessa lição, irmãos, nós vamos ver assim de uma maneira bem simples, né, o que nós devemos fazer para obedecer essa ordenança de Jesus, né, para que ela possa, né, impactar a vida daqueles que estão sendo introduzidos na comunidade da igreja e também perante a sociedade em que vivemos. Então vamos ver quais são esses passos que nós devemos tomar segundo a ordem de Jesus. Um dos primeiros passos que nós temos que tomar, irmãos, é demonstrando interesse pelos novos convertidos. Esse mundo moderno, com o seu ritmo aí alucinante, fez crescer a população e aumentar a solidão. Pessoas se acotovelam nas ruas, nos ônibus, no metrô, nas lojas, nas praias, nos estádios e simplesmente ninguém conhece ninguém, né? Mas dentro da igreja, por menor e mais apertada que ela seja, Deus espera de nós uma realidade bem diferente. O Senhor quer ver manifestações de amor, de comunhão, de interesse mútuo. Afinal, somos a família, filhos de Deus. Paulo, aqui em Romanos, nos aconselha que nós não apenas cumprimentemos, mas que nós tenhamos a disposição de ajudar aqueles que estão chegando, os novos convertidos, os mais fracos na fé. E aí ajudemos eles a carregarem os seus fardos. Quais são os fardos geralmente de quem chega na igreja, irmãos? O fardo da carne. Aqueles que ainda são fracos na fé, o conflito antagônico entre o bem e o mal, entre fazer a vontade de Deus ou satisfazer os desejos da carne, ainda precisam ser por eles ainda considerados, né? Precisam ser pesados, né? Então, por isso, temos que demonstrar um interesse, né? Uma disposição de ajudá-los a achá-los aí um peso na balança onde eles possam, né, entender que a vontade de Deus é mais importante para a vida deles. Devemos interceder pelas vidas
dos novos convertidos. Segundo, o fardo do mundo. Os novos convertidos, irmãos, é aqueles que não acrescentam na fé, né? E são aí bombardeados todos os dias, noites, né? E são colocados em situações dentro da sociedade, no meio dos amigos ou da própria família, onde muitas vezes eles não sabem como agir. Então, nós precisamos dar o apoio, a compreensão, para que eles vençam essas dificuldades da vida do novo convertido. O terceiro fardo, irmão, enfrentado pelo novo convertido é o fardo da briga direta com o próprio Satanás. Não há ninguém mais interessado de destruir o novo convertido do que o próprio Satanás. As tentações são constantes e às vezes ela vem até mesmo de alguns já convertidos. Então eles precisam sentir, irmãos, que nós estamos interessados neles, que nós estamos ali para ajudá-los, para ampará-los e estamos fortalecidos para que ele alcance esse objetivo. A igreja, irmão, ela não pode ser um exército ou o único exército que abandona os feridos pelo caminho. Não existe nenhum exército no mundo que faz isso. Então nós precisamos mudar essa realidade de que a igreja abandona os seus feridos pelo caminho, né? E é isso muitas vezes acontece pela falta de persistência, pelo comodismo, pela indiferença e pelo desinteresse dos próprios irmãos. Mais um fato que nós temos que demonstrar a eles é o respeito, a responsabilidade que Deus coloca nas mãos daqueles que já cresceram um pouco mais na vida espiritual em relação aos que ainda estão fracos. Primeiro, irmãos, nós devemos ser fortes, suportar as fraquezas dos mais fracos. Então, suportar as debilidades significa aguentar, tolerar, mas também carregar, apoiar. Então, nesse contexto aí do versículo 1 do verso em Romanos 15, o sentido dele é realmente dar força, compensar a fragilidade do outro, né? Então, nós devemos fazer isso sempre, demonstrando não que somos superiores, mas demonstrando para eles o máximo de respeito possível. Terceiro, irmão, demonstre aceitação. O corpo de Cristo, irmãos, que é a igreja, ele é igual ao coração de mãe. Sempre cabe mais um. Sempre devemos aceitar os novos convertidos e sempre há espaço em algum ministério, né, para encaixá-lo. Lá em 1 Coríntios 12, de 7 a 14, nós vamos ver que em cada um de nós, há muitas diferenças na estrutura, seja ela física, aparência, na formação, no temperamento, na criação, no estilo de vida, na educação ou em outras áreas também. Então, por isso, para a boa convivência, é imprescindível que nós nos adaptemos a essa imensa colcha de retalhos na qual tanta diferença quanto a personalidade e culturas, né? Então nós tem que ser bem trabalhada para que ela possa contribuir para a edificação de todos, né? Então lá diz assim no texto: portanto, aceite uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou a vocês. A questão é:
porque Cristo nos aceitou. O que havia de bom em nós para que merecêssemos tamanho amor e consideração? Bem, nós sabemos que não havia nada de bom em nós, mas Deus nos deu o seu amor gratuito, mesmo sem a gente merecer. Deus nos amou apesar das nossas fraquezas, nos aceitou como seus filhos e por isso, seguindo esse exemplo, o que se espera de nós é que nós também saibamos dar graça àquilo que nós recebemos de graça: amor, aceitação, perdão, carinho e amizade. Espera-se que os fortes na fé expressem pelo menos duas atitudes, com referente aos fracos na fé. E quais são essas duas atitudes, irmão, no mínimo que nós devemos ter com os mais fracos, com os novos na fé? Primeiro, nós devemos aceitá-los, assim como Deus aceitou quando nós éramos fracos e crianças na fé. Assim também nós devemos aceitar ou proceder com aqueles que se mostram fracos espiritualmente. Aceitemos também os fortes. Nós somos aceitos pela família divina quando Deus Pai nos amou. Deus Filho graciosamente se deu por nós. E Deus Espírito Santo nos revestiu com uma nova natureza e nos capacitou a entrar para a família de Deus. Agora é a nossa vez de manifestarmos alegria ao acolher uns aos outros, sem competição, sem vanglória, sem rivalidade. Filipenses 2,4 diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Demonstre esperança. Paulo, ele nos dá esses conselhos, terminando ali no verso 13, dizendo assim: que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz por meio da fé que vocês têm nele. Então, o que dava esperança aos apóstolos era ver o progresso que o Evangelho vinha promovendo na vida dos cristãos, tanto os judeus como os romanos. Em primeiro lugar, por meio de Cristo Jesus, dou graças ao meu Deus por todos vocês, pois no mundo inteiro se ouve falar a respeito da fé que vocês têm. Romanos 1:8. E era essa a esperança que lhe permitia momentos de alegria e paz. Os crentes lá de Roma ainda não eram perfeitos, mas já demonstravam algumas mudanças. Da mesma forma, nós devemos depositar esperanças na restauração ou progresso espiritual daqueles que hoje se acham fracos na fé, isto é, aqueles que com quem temos convivido e cujo esforço para melhorar nós percebemos que eles ainda precisam de ajuda. Nossas esperanças lhes dará esperança, nossas alegrias lhes dará alegria, e nossa paz os fará descansar na certeza que serão vitoriosos. Segundo, irmãos, os fortes devem se preocupar com os fracos. Na Igreja de Jesus Cristo não cabe a figura do egocentrismo. Aquele que só pensa nele mesmo, seus próprios problemas, que busca, os seus próprios interesses. Nosso interesse deve ser pelos fracos, lembrando
que o fraco também é digno, ou seja, também é filho de Deus. Terceiro, os fortes devem promover o bem-estar dos fracos, a fim de edificá-los. Paulo fala isso, né? Que cada um de nós deve agradar o seu irmão para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. Romanos 15, 2. Como já havia ensinado, Paulo também diz: por isso, procuremos sempre nas coisas que trazem paz e que nos ajudem a fortalecer uns aos outros na fé. Romanos 14, 19. Mas, se não fizermos isso com todo o respeito, acabamos levando os outros a tropeçar em vez de edificá-los. A falta de respeito, quando queremos colocar os novos convertidos, assim como os antigos convertidos, porém fracos na fé, em nossa forma, falta respeito quando cerceamos as iniciativas dos neófilos ou despreparados para achá-las infantis demais, ou seja, quando o irmãozinho dá uma opinião que não tem muito entendimento sobre a palavra de Deus, e aí há questionamentos dos mais que têm mais conhecimento, e aí nós estamos colocando os eles em maus lençóis, ou seja, não estamos edificando o irmão, né? Pelo contrário, né? Nós estamos fazendo eles, né, tropeçarem na fé. Então, a falta de respeito, irmão, é quando nós não demonstramos a devida tolerância para com aqueles que ainda não conhecem, né, as novas regras, vamos dizer assim, ou conhecendo-as, ainda não se conformaram com elas. Ou seja, aqueles que são mais adultos na fé devem tolerar, né, aqueles que ainda estão caminhando, começando, ainda estão bebendo o leite espiritual. Então, irmãos, a falta de esperança, ela destrói qualquer iniciativa, paralisa qualquer tentativa, desfaz qualquer empreendimento. A falta de esperança no progresso alheio é veneno para quem quer mudar. E é vergonhoso para quem a deveria demonstrar. Para nós terminarmos, irmãos, é preciso que se resgate algo que fez tanto sucesso no passado, né, na igreja primitiva, a mutualidade cristã. Não porque isso tem sido um modismo que deu certo, mas por ter sido a estratégia que Deus criou para a igreja e também para nós. Somos a família de Deus, o corpo de Cristo, irmãos uns dos outros. Por isso é imprescindível que haja entre nós acolhimento amoroso. Que fica para nós aqui nessa lição é o que Paulo fala no último versículo aí do nosso texto de hoje, Romanos 15, verso 13, que Deus nos dá essa esperança. Encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm em Jesus Cristo. Vou repetir. Que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, Jesus Cristo. Tá? E, em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, devemos dar graças a Deus por todos vocês, pois no mundo inteiro se ouve falar a respeito da fé que vocês têm. Amém?
Boa semana. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo reine na sua vida, da sua família, e que você possa ser esse transmissor da mensagem de hoje a este mundo que hoje vive de aflições, na escuridão, sem rumo, sem Deus. Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.